Bom, vamos falar sobre o primeiro assunto. O primeiro assunto é que o amor voltou, pelo menos o amor dos artistas ao governo federal. E vamos começar o dia lendo uma notícia, lembrando que todas as notícias, praticamente todas as notícias que eu coloco aqui para vocês, são sempre do meu locals.com, onde eu coloco as notícias que são as mais interessantes, elas chegam para vocês, se vocês quiserem, inclusive por e-mail, muitas delas com comentários meus a respeito dos acontecimentos. Então, vamos ao locals.com abrir o que está acontecendo aqui. E a primeira notícia é essa da farra dos artistas. O amor voltou. Lula autoriza 16,5 bilhões, o maior valor da Lei Rouanet em 21 anos. O valor autorizado para a captação de projetos culturais é recorde, equivale a tudo que foi liberado pelo Bolsonaro em 4 anos. Tudo que foi liberado pelo Bolsonaro em 4 anos. Em 2023, a Lei Rouanet, e essa foto é muito legal, que é aquela foto dos artistas fazendo L, né? Essa é uma foto maravilhosa. Em 2023, a Lei Rouanet atingiu um patamar histórico de aprovações de projetos culturais, totalizando 16,5 bilhões. Esse valor é uma hora e 21 anos e não apenas ultrapassa mais de 4 vezes o que foi aprovado pelo Bolsonaro em 2022, ajustando pela inflação, para 3,6 bilhões, mas também excede a soma de todas as outras aprovações durante os 4 anos do governo anterior, que totalizaram 15,2 bilhões. Então, você olha aqui esse gráfico do Poder 360, você vê que a Dilma, no melhor momento, sim, na época da farra do orçamento, 2011, Brasil, Decoman, a Dilma, esses valores são corrigidos já pela inflação, então não são valores nominais. A Dilma liberou 10 bilhões, foi o máximo. Quando chegou no Bolsonaro, ano de pandemia, 2021, 2020, o Bolsonaro liberou 2,5, 3 bilhões, 4 bilhões. E no ano passado também, nesse patamar aí, aqui a reportagem diz que no ano passado foram 3,6 bilhões. Chegou o Lula no primeiro ano e meteu pau! 16,5 bilhões. Tem outros levantamentos é, que mostram 18 bilhões. E está aqui, os dados foram compilados pelo Poder 360, os dados são do Poder 360, compilados pelo sistema do Ministério da Cultura. Então, dados do Ministério da Cultura. E aí você olha aqui nos dados, foram aprovados 10.676 projetos. Eu vou explicar como é que funciona rapidinho esse para vocês, mas aí você vê artes cênicas, 4,4 bilhões, música, 4 bilhões, artes visuais, 2,3, patrimônio cultural, que, aí começa, né, humanidade, audiovisual. Esse é o dinheiro, tá? Esse é o destino do dinheiro. Então, agora, assim, claro que eu gosto dessa foto é a foto que eu gosto. Eu gosto quando tem artista fazendo L. Tem várias fontes que eu podia ter usado de artistas fazendo L. E é óbvio que isso ia acontecer, porque quando você vê turma, todos esses caras fazendo L na foto, o que você está vendo é uma formação de quadrilha. É uma formação de quadrilha para pingar a tua carteira. Pô, o golpe está aí. Caiu quem quis. Espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. O pessoal está reclamando. Áudio picotando no programa? Áudio picotando no programa? Isso é algum problema? Isso é muito estranho. Melhora o áudio assim, pessoal? Teste. Teste. Melhora o áudio assim, pessoal? Respondam no chat, por favor. Ah, que interessante. Que interessante.
Bom, já entendi qual foi o problema. O problema na configuração, ah, do computador. Bom, eu peço desculpas a vocês, eu estava falando da Lei Rouanet e falando sobre o valor da liberação, o quanto que a liberação foi absolutamente colossal, ah, e comparando com os outros anos do governo Bolsonaro, para quem pôde ouvir. Esse foi o highlight, né. E eu estava dizendo o seguinte, que quando você vê essa turma aqui fazendo o L na foto, isso é uma formação de quadrilha. Essa turma está realmente fazendo uma formação de quadrilha para tungar a tua carteira. É um golpe, estava evidente, né, 16 bilhões, esse mostra que os 16 bilhões, eles tiram o atraso de todos os outros anos. É como se o Lula tivesse retomado o patamar dos governos da Dilma, dos governos do Lula, né. Só que em um ano, 16 em um ano. É mais do que a soma de todo o governo Bolsonaro, mas é mais do que o patamar da época da Dilma, como eu estava dizendo. Mais do que o patamar da época da Dilma. E claro que você tem que pensar nisso, o dinheiro é seu dinheiro, é o nosso dinheiro, de todo mundo que paga imposto no Brasil. Como bem disse o Bolsonaro nas redes dele, o que a gente deve fazer é imaginar o que dá para fazer com esse dinheiro. O Bolsonaro chamou atenção para o fato de que o orçamento do Tarcísio em infraestrutura foi metade disso, 8 bilhões, e o Tarcísio fez obra pra caramba no Brasil. Ninguém pode tirar os méritos do Tarcísio como ministro da infraestrutura, um grande ministro. Isso ele sabe fazer. Agora, o Bolsonaro também diz: se você não quer investir em infraestrutura, quer investir em programa social, dava para pagar o Bolsa Família, o 13º, e ainda sobraria dinheiro, e ainda sobraria 4 bilhões. Agora, as possibilidades, elas são infinitas. Para onde você acha que esse dinheiro pode ir? Ora, eu, por exemplo, eu digo o seguinte: metade do Brasil não tem rede de esgoto. São 100 milhões de pessoas no Brasil vivendo literalmente, me perdoem, mas vivendo na merda. Literalmente mesmo. Vocês sabem qual o orçamento do governo Lula para o saneamento desse ano? Eu fui pesquisar no portal da Transparência. 700 milhões, dos quais menos de 500 foram de fato empenhados. Então Lula deu 23, 25 vezes mais liberação para artista do que para os brasileiros na merda. É o Amor voltou. Ah, mas Paulo, teve uma postagem, isso é fake news do Poder 360. Não. A ministra do Lula, a ministra da Cultura, eu fui ver um vídeo da ministra da Cultura do Lula, que desgraça, a coitada é totalmente desarticulada. Não estou falando isso porque é negra não, eu estou pelo contrário, ela entrou lá porque é negra, porque ela é articulada, não é qualificada para o trabalho, entrou pelo sistema de cotas de militância. Não enxergo a cor, para mim é competência. Podia ser loura de olho azul, ariana. Se fosse desarticulada do jeito que é, eu ia falar incompetente. E mente, mentirosa, porque diz que não é dinheiro público. Mas é claro que é dinheiro público. É dinheiro de renúncia fiscal, minha filha. Renúncia fiscal. Eu vou explicar, hein. Até uma ministra da cultura do Lula vai entender. Fiscal diz respeito a impostos. Renúncia diz respeito a abrir mão de algo. Renúncia fiscal é o governo abrindo mão de. Eu vou pegar uns fantoches e vou explicar. Olha só, se alguém vai lá e abre mão do dinheiro, este dinheiro faz falta em outro lugar. Ah, nossa, Paulo, que interessante. Então, sei lá, apenas vou falar aqui, apenas hipoteticamente, não quero falar o nome de ninguém, porque eu não sei quem foram as pessoas que pegaram esse dinheiro.
Mas digamos, uma Daniela Mercury da vida, digamos que ela aprove no Ministério da Cultura um projeto de 5.000.000 para fazer um show dela. O governo Bolsonaro, a prioridade da aprovação de projetos não era para artistas já consagrados, você não precisa fomentar a cultura de artistas consagrados. Essa era a tese do governo Bolsonaro. A não ser que esse dinheiro não seja de fato para fomentar a cultura, e seja assim para comprar o setor de cultura. Mas digamos que a Daniela aprova no Ministério da Cultura um projeto para 5.000.000 para o show dela. Não precisa ser a Daniela, pode ser a Cláudia. Não estou sendo específico aqui. Digamos apenas hipoteticamente. Daí o governo abre mão desse valor em impostos. Ele fala assim: olha, o governo está disposto a abrir mão no valor desses impostos. Aí ela vai lá, bate na porta de alguma empresa amiguinha que paga um puto imposto e fala: olha, em vez de pagar o imposto, me dá o dinheiro e banca o meu show. Agora você imagina quantos empresários, amiguinhos, que também são beneficiados de outra forma, não liberam o dinheiro da Dani. Não liberam o dinheiro para Dani ou para Cláudia. Daí esses 5.000.000 eles deixam de entrar nos cofres públicos e deixam de ir, por exemplo, para o saneamento no Piauí. Então, sim, o dinheiro que vai para Dani era dinheiro que era para ir para o Piauí para o saneamento. Money is fungible, como se diz em inglês, né? Então, bem disse o deputado, ex-secretário de Cultura, Mário Frias, nas redes sociais dele. Falou: a atual ministra da Cultura parece não entender como funciona o mecanismo de renúncia fiscal da Lei Rouanet. Realmente, ao dizer que esse dinheiro não é público, ela contraria a decisão consolidada do TCU e a própria lei orçamentária aprovada no Congresso Nacional. Se o Ministério fosse um mero liberador de projetos culturais, ele não teria o poder de reter o dinheiro, não teria que dar contas desse dinheiro e muito menos poderia decidir como esse dinheiro seria usado. Mas é óbvio, se o dinheiro fosse privado, quem decide é a empresa. Digamos, vou dar um exemplo. O Itaú resolve fazer uma liberação de verbas de 5.000.000 para o Paulo Figueiredo Show. Ele poderia fazer isso, claro, só que ele não pode tirar esse dinheiro dos impostos que ele iria pagar. Por que ele não pode? Porque o governo federal não certificou o Paulo Figueiredo Show como um projeto cultural. Entenderam? Então, quem decide, a única coisa que acontece é que o dinheiro deixa de passar pelo cofre público, o que é bom, seria uma coisa até em tese boa. Mas é dinheiro público, é claro que é dinheiro de público. Então, como eu estava dizendo, quando você vê os artistas fazendo o L, tem 2 coisas aí. Primeira coisa, é ideologia. Sim, tem ideologia. Você acha que esse é só grana? Não é, é grana. Claro, tem uma formação de quadrilha para tomar tua carteira. Mas, por exemplo, o Bolsonaro deveria ter liberado dinheiro para os artistas, porque aí ele teria ganhado a simpatia, quer dizer, digamos assim, se o Bolsonaro tivesse liberado dinheiro da Lei Rouanet para o Caetano Veloso, ele faria: "Gosto muito de você, Bolsonaro". Não, pô, claro que não. Não adianta absolutamente nada. Porque senão, se ele faz o "Gosto muito de você, Bolsonaro", nunca mais ele grava um disco,
Nunca mais ele faz uma musiquinha de novela, nunca mais ele é recebido nos apartamentos do Leblon e de Ipanema que ele frequenta, nunca mais ele é na Globo. Então é um esquema, é um esquema. Então, assim, o cara sinaliza virtude pra mostrar que, poxa, como ele é acordado para o público dele, como ele é ligadão, né, ele sinaliza virtude, como ele é preocupado com o social, como ele não está com o genocídio do Bolsonaro. Aí ele fica bem na fita dos amiguinhos, da turma, abre zilhões de portas e há um incentivo financeiro para esse comportamento. E, claro, é o carrot, é a cenoura e o porrete. E caso você não siga essa cartilha, porrete. Então você tem 2 portas se você é artista, assim como jornalista, são 2 portas. Na porta um, você tem dinheiro de Lei Rouanet, novelas, círculos sociais, sinalização de virtude, etcétera. Na porta 2, você tem assassinato de reputação, ação do Ministério Público, você tem, nada de Lei Rouanet, todas as gravadoras fechando as portas para você, a Globo esquece que você existe. É o caminho, sei lá, da Regina Duarte, de vários outros.